Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, que Deus os abençoe nessa manhã tão especial. Hoje nós estamos com uma temática especial, que é a temática acerca da família. Família, um projeto de Deus. É o tema que nós escolhemos hoje, baseados no Salmo 128. Vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Qual é a função da família? Por que Deus criou a família? Como é que surgiu tudo isso? E o que Deus tinha no seu coração com relação à família? E nós estamos baseados no Salmo 128, um salmo muito famoso, né? Se lê muito em casamento, em vários lugares. Um salmo que realmente abençoa o nosso coração e cria uma grande esperança, expectativas extraordinárias do que Deus pode fazer através de um homem, de uma mulher e de filhos que se colocam em alinhamento com o céu para realmente formar uma família, uma casa para a glória de Deus. Salmo 128, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante toda a sua vida e veja os filhos dos teus filhos, a paz seja sobre Israel. Olha que coisa tremenda, que palavra maravilhosa para o seu e para o meu coração. Deus é um Deus que quer promover felicidade no lar. Versículo 2 diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ou seja, Deus é um Deus de felicidade. Deus é um Deus que, se nós obedecemos os princípios e valores da palavra de Deus, irmãos, nós vamos experimentar alegria, felicidade, bênção, paz sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias. Tudo isso se formos homens e mulheres que temem ao Senhor e andem nos seus caminhos. O melhor de Deus para nós está disponível, está à nossa disposição no contexto familiar, na vida sentimental, na vida afetiva, nos relacionamentos mais profundos que existem, que são os relacionamentos entre família. Então nós vamos falar sobre isso. Família, um projeto de Deus. O que nós temos como objetivo, como meta quando falamos sobre isso? Nós queremos apontar a centralidade da família no plano geral de Deus, demonstrando ao longo da história bíblica e identificando fatores que o ameaçam, especialmente na geração em que nós vivemos. O que é esse antigo sonho de Deus chamado família? Queridos, o objetivo de Deus está lá em Romanos 8:29, é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus é o propósito do coração de Deus para nós. E esse texto de Romanos 8:29, ele é muito importante para compreendermos aquilo que está no coração de Deus com relação às nossas vidas, com relação às nossas famílias. Deus tinha a ideia da família, o projeto da família, desde antes da criação do mundo, desde antes da fundação do mundo, desde antes do Gênesis. Ele pensou sempre no homem, em termos de família. Não sonhou com um exército, nem com uma multidão de servos apenas, mas sim com uma multidão de filhos e filhas que se relacionam com ele em amor através do Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro destaque que nós trazemos aqui para vocês é que Deus tem uma família na eternidade. Uma família na eternidade. Ou seja, a própria Trindade bendita é um mistério, é claro, para nós. A Bíblia diz que há um só Deus, mas manifestado em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas elas são plenamente Deus, há um só Deus e são três pessoas distintas. São os três princípios básicos, basilares, né, que nos fazem entender a trindade ou a triunidade de Deus. Não são três deuses, mas um só. Há um só Deus, três pessoas distintas e todas elas são plenamente Deus. Então, três pessoas em uma unidade absoluta, perfeita, que coexistem eternamente. O que nos chama a atenção aqui é que há um relacionamento entre Pai e Filho, desde a Trindade e o Espírito Santo também. Ou seja, o conceito de família
é tão eterno quanto o próprio Deus, e na própria Trindade nós já vemos esses papéis acontecendo dentro da Trindade bendita do nosso Deus eterno e poderoso. Segundo destaque, além de já existir uma família na eternidade, primeiro princípio que nós aprendemos, o segundo princípio é que a família está desde o começo de tudo. A família está presente desde o começo de tudo. Quando Deus criou o homem, e ali a sua imagem e semelhança, o termo latino aqui é imago Dei, os pais da fé, né, os patriarcas, os primeiros ali entendedores desse assunto, sempre trouxeram à tona essa questão do resgate da imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, ou seja, transmitiu para o ser humano o sentido e a necessidade de viver em família. Você pode ver, todo ser humano busca esse sentido e ele tem necessidade de viver em família. Por isso, Adão buscou no meio da criação alguém que lhe correspondesse e não encontrou. Então, Deus teve que fazer a sua metade ali, no caso, Eva. A Bíblia, por exemplo, na linguagem de hoje, diz o seguinte: mas para o homem não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade, lá em Gênesis 2:20. Então, o próprio Criador aqui, Deus Pai, expressou uma insatisfação após ter feito todas as coisas perfeitas. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Essa é uma das frases mais lindas, mais abençoadoras da Bíblia Sagrada. Quando Deus observa o homem sozinho e olha para ele dizendo: não é bom que o homem esteja só. Glória a Deus por isso. Far-lhe-ei então uma companheira, diz a palavra de Deus, que lhe será idônea. Farei uma companheira que lhe seja idônea. É o que diz Gênesis 2:18, meus amados. Até então, Deus tinha dito que tudo era muito bom. Já tinha ali muita bondade, graça da parte do Senhor. Em Gênesis 1:31 nós vemos essa terminologia, né? Essa ideia. Mas havia algo faltando ao homem. E o que é? Dar ao homem uma companheira e a possibilidade de que o homem também pudesse viver em família, tá bom? Terceiro destaque que nós trazemos aqui para você: a família no desenrolar do plano de Deus. Como é que é essa questão, essa ideia da família no desenrolar do plano de Deus? Na revelação progressiva de Deus ao longo dos séculos. Então, nós aprendemos à luz da palavra de Deus que a partir do Éden, né, do Gênesis, e mesmo após a queda do homem, Deus passou a usar famílias para levar adiante o seu plano, o seu projeto lindo sobre a terra. Ou seja, a manifestação da sua graça, do seu amor e da sua glória através das famílias, através dos seres humanos. Poderíamos, por exemplo, nos lembrar de Gênesis 7:1 e de tantos outros episódios na Bíblia onde Deus se revela, quer encher toda a terra com a sua graça, o seu amor e com a sua glória através das famílias. Entre eles, Abraão aqui ocupa um lugar todo especial, porque Deus faz a ele uma promessa de abençoar através da semente de Abraão, da semente abraâmica, em Gênesis 12, todas as famílias da terra através de seus descendentes, ou seja, dos filhos e filhas e netos e assim por diante de Abraão, lá em Gênesis 2:3. Deus olha para ele e fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, uma família abençoando todas as famílias do mundo. Que família é essa? A família de Abraão. Então, uma família que gerou também uma nação, a nação de Israel, o povo hebreu, o que hoje nós chamamos de judeus, que se tornou então, o povo hebreu, um testemunho para todos os povos da graça, do amor, da sabedoria de Deus ao longo da terra. Então, eis aí um resumo do que Deus está fazendo ao longo da história dos seres humanos, geração após geração. Deus usa famílias para a manifestação da sua graça e da sua glória através dos séculos. O quarto princípio que nós aprendemos é uma família de Nazaré. Existe uma família que também traz essa referência da Trindade, do próprio Deus, do coração de Deus com relação a esse projeto lindo, essa ideia linda chamada família de Deus.
A promessa que foi feita lá em Abraão teve então o ápice, o apogeu aqui do cumprimento numa família na terra de Nazaré. Com a chegada da plenitude dos tempos, né, Deus envia seu Filho unigênito para nascer de uma mulher. Quem é essa mulher? A Virgem Maria, a fim de cumprir a sua vontade plena, conforme Paulo relata em Gálatas 4:4, que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato, no momento correto, determinado pelo próprio Deus. Assim, então, veio Jesus, né? E veio a luz de Deus no meio dos homens e cresceu ali no seio de uma humilde e temente família de Deus. Antes de ser conhecido como Jesus, o Messias, sabiam que ele era o filho de um carpinteiro. Olha que interessante. Olha a simplicidade, a humildade aqui, o filho de um carpinteiro. E quem era sua mãe e quem eram os seus irmãos ali, né? Quando mencionado em Mateus 13:55. Ou seja, os laços familiares foram as primeiras coisas mais evidentes relatadas na Bíblia Sagrada com relação à vida de Jesus. Não é por coincidência, gente. Aqui nós vemos a família como um projeto de Deus, uma ideia de Deus, inclusive a família de Jesus. Tá bom? Ele começou então seu ministério aos 30 anos de idade, seu ministério público, aonde? Numa festa de casamento, onde ele transforma água em vinho, como quem diz, eu vim para trazer alegria à família, como nós lemos no Salmo 128, eu vim para trazer bonança, eu vim para trazer felicidade, para trazer vida, a vida do próprio Deus, à família. João capítulo 3 relata esse lindo primeiro milagre no ministério público de Jesus, onde Jesus transforma água em vinho. Quinto lugar, nós queremos destacar aqui, é uma igreja que nasceu nos lares, além da família de Nazaré, além da família de Abraão, além da Trindade como uma expressão do próprio coração de Deus com relação à família. Em quinto lugar, nós vemos uma igreja que nasceu nos lares, ou seja, no seio da família. Após a morte, né, ressurreição aqui de Jesus, nasce então a igreja primitiva e desde os seus primeiros dias, o ambiente onde a vida de Deus foi liberada era sim um ambiente familiar. Ou seja, os primeiros movimentos da igreja primitiva foi nas casas, foi nas famílias, foi no meio dos lares, quando o Senhor ainda treinava, por exemplo, os seus discípulos durante o seu ministério ali na Galileia. O que acontece, irmãos? Eles os enviou a pregar o evangelho e buscar o quê? Casas dignas que recebessem a palavra de Deus. É o que nós vemos relatados em Mateus 10, de 11 a 13. Será que a sua casa é uma casa que recebe de coração aberto a palavra de Deus? Será que a sua casa é um ambiente aberto às transformações de Deus e à ação do Espírito Santo através da sua vida, através de pessoas talvez que entrem aí, adentrem aí para abençoar o seu lar? E claro que os discípulos aprenderam essa linda lição. Deus começa a partir das famílias. A primeira igreja em Jerusalém nasceu então nas casas e cultivou o quê? Hábitos familiares. A despeito do crescimento, né, estrondoso e das grandes reuniões públicas que a igreja fazia, era a partir do pão de casa em casa, né, todos os dias, e assim a igreja, o evangelho se infiltrava na sociedade e fazia diferença na vida das pessoas. É o que nós vemos relatados em Atos capítulo 2, 26 a 47. Então nós vemos que também a doutrina apostólica, ou seja, o ensinamento dos apóstolos, sempre ressaltou o valor da família. Da importância do cristianismo sempre exaltar o valor da família. Esse ensino foi deixado, é claro, pelos nossos pais na fé, pelos primeiros líderes da igreja, para que os lares fossem uma expressão viva do reino de Deus na terra. As cartas de Paulo, também as cartas de Pedro, estão cheias de recomendações, ensinamentos práticos, princípios sobre o tema familiar. Numa demonstração aqui, amados, clara de que famílias abençoadas são a base de uma igreja gloriosa. Vou repetir, famílias abençoadas são uma base de uma igreja gloriosa. Vou repetir novamente, famílias abençoadas
são a base de uma igreja gloriosa e nós cremos nisso em nome de Jesus. Só que infelizmente aí vem o inimigo das nossas almas, Satanás, o destruidor de lares. Satanás nunca ignorou, é claro, os desígnios de Deus. Ele é um profundo conhecedor do plano eterno, exatamente por isso, conhecendo a centralidade, o papel e a função da família, no desenvolvimento desse propósito divino, desse propósito eterno, ele se tornou o inimigo mortal da família. Vou repetir, Satanás é o inimigo mortal da família. Então, desde que ele desestabilizou o primeiro casal, lá no Éden, lá no Gênesis, Adão e Eva, ele vem com as suas sugestões perniciosas, atacando impiedosamente e causando grandes desastres no seio da família e nas sociedades. Primeiro destaque que nós trazemos aqui, o caos dos nossos dias. O caos dos nossos dias, a desestruturação familiar causadas, pelos ataques malignos do inferno, chegou ao ápice nos nossos dias, nos dias em que nós estamos vivendo. Corrupção, imoralidade, vícios, compulsões, destruição, ofensas, coisas terríveis, Paulo já profetizava sobre esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, quando os homens seriam tomados de impiedade e os relacionamentos familiares seriam destruídos, conforme nos relata 2 Timóteo 3, de 1 a 2, é o que diz a Bíblia Sagrada. Segundo lugar que nós queremos destacar aqui, quais são as armas do inferno na nossa geração? O que Satanás tem feito para destruir a centralidade da família e o papel que a família tem dentro dos propósitos divinos de Deus? Satanás, amados, tem atacado de muitas maneiras, especialmente através de uma filosofia humanista, centrada no ego do ser humano, e eis aí os seus principais triunfos. Primeira arma que Satanás usa é a relativação da autoridade. A relativação da autoridade. O que nós queremos dizer com isso? Quando supervalorizam os direitos do indivíduo. Satanás tem relativizado o princípio, por exemplo, de autoridade estabelecido por Deus desde o Éden. Assim, o marido e mulher, pais e filhos, segundo essa filosofia da relativização da autoridade, pais e filhos, marido e mulher são iguais, inclusive em termos de autoridade. E isso estabeleceu um caos nos lares, na sociedade, principalmente agora na nossa geração. Segunda proposta maligna, a aceitação da infidelidade. A aceitação da infidelidade. Então, hoje a infidelidade conjugal, a infidelidade entre filhos e pais, pais e filhos, mas principalmente entre o casal, é tratado com normalidade, como se fosse uma coisa banal. Irmãos, o conceito de fidelidade no casamento tem se tornado arcaico, entre parentes até fora de moda. O prazer na nossa sociedade está acima de tudo e por isso o adultério e qualquer envolvimento sexual condenado pela palavra de Deus são procedimentos hoje aceitáveis na nossa sociedade e normais, infelizmente, nos nossos dias, causando tragédias sociais terríveis. Terceiro lugar, terceira arma de Satanás, o enfraquecimento da aliança matrimonial. O enfraquecimento da aliança matrimonial, ou seja, o divórcio se estabeleceu como uma opção natural para quem não está feliz no casamento nos dias de hoje. Muito embora, é claro, Deus trate o casamento como indissolúvel e odeie o divórcio, é o que nós vemos em Mateus 19, versículo 6, e Malaquias 2,16, a sociedade atual ocidental decide ignorar a Bíblia Sagrada. O resultado disso é que um número cada vez maior de lares são desagregados todos os dias através dos divórcios. Sem falar daqueles que se estabelecem, muitas famílias aí se estabelecem sem aliança matrimonial, sem o pacto, na base do concubinato, ou seja, casais que vivem juntos, sem assumir legalmente uma aliança matrimonial, uma aliança chamada aliança do casamento. A aliança do casamento, irmãos, é importantíssimo na vida do casal. A quarta arma que Satanás usa é a frieza nos relacionamentos. Frieza nos relacionamentos, ou seja, tirar o coração das pessoas do lar tem sido uma sutil estratégia do inferno nos dias atuais, através da televisão, do excesso de trabalho, dos vícios e tantas outras artimanhas.
Satanás tem estabelecido frieza nos relacionamentos familiares, tornando o lar um ambiente sem graça e muitas vezes indesejável. Ou seja, os cônjuges têm mais prazer de estar fora de casa do que dentro de casa. A casa tem virado um pedacinho do inferno em vez de um pedacinho do céu. Frieza nos relacionamentos é a quarta arma que Satanás usa para destruir os lares e as famílias. Outro é a indisciplina. A quinta arma é a indisciplina. Filhos sem limites nos dias de hoje. Este é o fruto da psicologia moderna que ensina que não se pode usar de disciplina com relação às crianças. Através disso, então, nós vemos um bando de crianças que desonram, que são rebeldes, que se estabelecem depois na juventude dos nossos dias e têm minado, destruído e causado caos nas estruturas sociais nos nossos dias. A sexta arma é a violência. Violência assustadora, a quantidade de pessoas que tiveram as suas vidas destruídas e terrivelmente marcadas por causa da violência doméstica, o que é uma tragédia familiar. Violência física, violência sexual, violência emocional tem sido o background, o pano de fundo do desenvolvimento de muitos indivíduos nos lares nos dias atuais. E outra problemática que tem, a sétima, é a desconstrução da heteronormatividade. Desconstrução da heteronormatividade, ou seja, a sociedade dos dias de hoje, ocidental, moderna, questiona cada vez mais os conceitos tradicionais de família, propondo que a homossexualidade seja base para a construção de novas formas de família, chegando ao absurdo, de sugerir os conceitos de gênero, ou seja, colocar em xeque o conceito de masculino e feminino, e não como se eles não fossem condições naturais ou normais dos seres humanos, mas sim uma espécie de imposição social e que, portanto, segundo eles, de forma equivocada, devem ser anulados, ok? Então, todas essas 7 armas são armas malignas nos dias de hoje, armas do inferno na nossa geração para a destruição do lar. Primeira delas, relativação da autoridade. Segunda delas, a aceitação da infidelidade. Terceira, o enfraquecimento da aliança matrimonial. Quarta, a frieza nos relacionamentos. Quinta, a indisciplina dos filhos. Sexta, a violência nos seios dos lares. E a sétima, a desconstrução da heteronormatividade, ou seja, do conceito tradicional de homem e mulher dentro da sociedade moderna, tá bom? Qual é o objetivo, qual é a vacina de Deus com relação a tudo isso? Como é que é o contra-ataque divino no sentido de arruinar esses intentos malignos com relação à família? Querido, famílias expressam o reino de Deus. Vou repetir, Deus quer revelar a sua glória, a sua graça, o seu amor através das famílias ao longo das gerações. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. É ou não é? Você crê nisso? Jesus veio para desfazer as obras do diabo. É o que nós aprendemos em 1 João 3:8. Ele delegou à igreja, a sua noiva, a autoridade para levar adiante essa missão de estabelecer famílias para a glória de Deus. Através da sua pregação, ou seja, da pregação de Jesus, do testemunho fiel, ela deve se levantar, de Jesus, e a igreja como representante de Jesus, a igreja deve se levantar como uma coluna e baluarte da verdade. Vou repetir, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade, é o que nos ensina 1 Timóteo 3,15. Então nós precisamos viver sobre os seguintes princípios para contra-atacarmos essas armas terríveis do inferno contra a família. Através dos princípios eternos da palavra de Deus. A igreja deve confrontar o inferno e dar a esse mundo perdido a oportunidade de conhecer um novo modelo, um novo referencial do que Deus tem planejado, da ideia de Deus com relação à família. Primeiro destaque que nós trazemos aqui, irmãos, a glória de Deus é expressa através dos lares restaurados. A glória de Deus é expressa através dos lares restaurados. É o primeiro princípio
que nós queremos aprender no sentido de contra-atacarmos aquilo que o diabo tem feito dentro da nossa sociedade nos nossos dias. Ou seja, é através das famílias saradas que a glória de Deus se espalhará por todo o mundo conhecido. Famílias que vivem segundo a palavra de Deus, segundo os princípios eternos contidos nas Escrituras. Famílias prósperas, famílias abençoadas, famílias abençoando nações. O velho propósito revelado lá em Gênesis 12, versículo 3, Abraão, se cumprirá no fim dos tempos, através das famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento. A família é a célula principal da igreja. E a família será o grande instrumento do testemunho do que Deus pode fazer na vida das pessoas, restaurando todas as coisas. Em segundo lugar, irmãos, a glória de Deus é expressa através de uma família chamada igreja. Vou repetir, a glória de Deus é expressa através de uma família chamada igreja. Assim como a vida da família, normal, natural, da família também, a igreja primitiva impactou a sua geração com uma unção especial vinda dos céus. E também nos dias de hoje não é diferente, querido. Existe uma unção especial de Deus nos últimos dias para revelar o caráter familiar do povo do Senhor. Uma igreja tremenda, uma igreja amorosa, graciosa, uma igreja onde o mundo verá que nós somos filhos de Deus, somos filhos do amor, somos filhos para curar pessoas, e multidões serão atraídas à casa de Deus, às igrejas, aos lares de crentes, à família de Deus, que é a igreja do Senhor. O mundo verá que somos filhos de Deus, é o que diz Romanos 8, 19. Amém? A glória de Deus se expressa através de uma família chamada igreja. É claro que a igreja não é perfeita, sem falhas, onde tem seres humanos tem falhas, mas o nosso objetivo como igreja é justamente isso. Estabelecer igrejas sadias, bíblicas, equilibradas, acolhedoras, amorosas, graciosas, reparadoras e restauradoras em nome de Jesus. E por último, terceiro princípio que nós aprendemos nesse contra-ataque divino a tudo aquilo que o diabo está fazendo nos nossos dias, uma eternidade em família. Deus tem no coração dele uma eternidade em família. Há um mistério revelado na união de Cristo com a igreja, do cabeça com o corpo de Cristo. Está lá em Efésios 5, de 31 a 32. A história, dos séculos terminará com um lindo casamento que vai acontecer lá no céu, que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Ou seja, o Filho de Deus receberá para sempre uma noiva linda, sua noiva, a igreja, e imaculada, é o que Paulo fala em Efésios 5, 27. Assim como Deus usou o profundo sono do primeiro Adão para levantar aquela que deveria ser a sua companheira, sua auxiliadora idônea, ele fez também com Cristo isso. O segundo Adão, do seu profundo sono na cruz, Deus formou a igreja e lhe deu a igreja, o corpo de Cristo, como sua noiva. Então, no último dia desta era, a era da igreja, todo o universo testemunhará estas bodas tão esperadas. Apocalipse 19, de 7 a 9, relata sobre as bodas do Cordeiro e essa grande celebração de casamento celestial. E viveremos então, irmãos, por toda a eternidade com uma grande família de Deus. Deus habitando no meio do seu povo e o seu povo manifestando a sua graça, a sua glória por todos os séculos e séculos, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Então nós vemos que a família é uma ideia de Deus, é um sonho, um projeto e uma ideia de Deus. Que você valorize a sua família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho, feliz serás e tudo te irá bem. Que Deus derrame bênção, alegria, felicidade, prosperidade, restauração, renovo, libertação, cura nas nossas famílias, para o louvor e glória do nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coraçãozinho. Eu quero orar pela sua vida. Se você tiver qualquer necessidade,
Coloca aí na descrição o seu pedido, sua necessidade, seu pedido de oração, da onde você está nos assistindo também, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. E não se esqueça, nós temos 8 cursos online de graça para que você possa assistir esses cursos no nosso site, pastorgiovanni.com. Nosso site visa edificar, abençoar o máximo de pessoas e vidas. Então entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Um abraço para o Maico Monteiro, lá em Belém do Pará, nosso querido irmão precioso, que mora no nosso coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com, lá tem artigos, vídeos, áudios, tem todas as nossas plataformas digitais, a fim de abençoar a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. Então entre lá. Também, se você sentir no seu coração, for movido por Deus, quiser semear, ofertar, dizimar, o que Deus colocar no seu coração com relação à nossa vida, nossa família, entre lá no site, você tem como fazer isso através da chave Pix. Manda um Pix aí para o pastor. Também através das contas bancárias, boleto bancário, tem também ali também como você fazer isso através do cartão de crédito. Tem tudo ali disponível para você, se você quiser ser nosso cooperador, cooperar conosco nessa obra linda de propagação do Evangelho, da pregação do Evangelho, de conquista de almas, discipulado, cuidado das famílias. A Igreja Casa na Rocha, ela tem como missão isso, que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos para a glória de Deus. Amém e amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida dos nossos amados irmãos, o Maico Monteiro, lá em Belém do Pará, a Vilminha Marques, o Newton Oliveira, o nosso querido pastor lá da Batista Shekinah, lá na Bahia, o Valtinho Sucupira, Luiz Carlos Carvalho, o Ricardo Montovani, o Mário Siqueira, todos esses amados irmãos que estão online conosco, que Deus os abençoe, que a graça de Deus venha sobre as suas vidas, Pai. Ó Deus, abençoa as nossas famílias. Satanás tem forjado essas armas terríveis, infernais, contra o povo de Deus, contra a nossa sociedade, contra os seres humanos, mas a tua palavra nos ensina que Jesus veio em carne para desfazer as obras do diabo. Por isso nós desfazemos através do conhecimento, da sabedoria, da inteligência espiritual, através da autoridade que o Senhor nos outorgou. Nós destruímos as obras do diabo, tudo aquilo que o diabo tem feito ao longo da história humana, nas famílias. Nós detonamos, destruímos os pilares do inferno, os fundamentos satânicos. Nós anulamos, quebramos e desfazemos em nome de Jesus. Ouçam, demônios, vão soltando as casas, as famílias, os casamentos, a vida dos filhos. Soltem agora, vocês que têm aprisionado, gerado grilhões, vícios, compulsões, destruição, ruína, esfacelamento de corações, de almas, de vidas, vão caindo por terra, derrotados, destruídos, em nome de Jesus. Todo espírito de miséria, todo espírito de desonra, palavras ferinas, ó Deus, maldições hereditárias, desgraças nas famílias, nós anulamos, desfazemos, em nome de Jesus, colocamos tudo aos pés de Jesus, na cruz de Cristo, detonamos, destruímos e ordenamos todo mal, sai no nome de Jesus, que as famílias sejam saradas, que em nós, nas nossas famílias sejam benditas também, através da nossa fé honrada, Pai, sejam benditas muitas e muitas famílias da terra, assim como foi com Abraão, que a nossa fé venha honrar o nome de Deus, que as nossas famílias expressem o amor, a graça e a glória de Deus, que a igreja seja estabelecida através de famílias saudáveis, bíblicas, cheias de amor e graça, Pai, e que a tua igreja seja uma igreja acolhedora, que restaura, que renova, que liberta, que cura, que manifesta, Pai, o coração paternal, o coração familiar de Deus, em nome de Jesus, fazendo com que aquele que é, ó Deus, aquele que é isolado, aquele que se sente solitário, habite em família através da graça e da unção do Senhor. Abençoe os teus filhos, a tua casa, a tua noiva, a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, para o louvor e glória do teu nome. Sara as famílias da terra, sara as famílias da nossa cidade e região, sara os nossos corações, a nossa vida sentimental e emocional, repara todas as coisas, realinha o nosso coração com o céu e nos transforma segundo o teu querer, a tua misericórdia, a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Um abração, beijão.
Deus vos abençoe, a graça e a paz do Senhor sobre a sua vida. Entre no site lá, pastorgiovanni.com ou casanarrocha.com. Que Deus abençoe você. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse domingo, às 10 horas da manhã, pastor Giovanni vai estar trazendo uma palavra abençoadíssima do coração de Deus, a obra do Espírito Santo. Se eu fosse você, não perderia. Domingo, às 10 horas da manhã, na Avenida Portugal, na esquina com o Parque Gávea, ali próximo a Riscorama e o Depósito Arrudão, a entrada para a Estrada Jaborandi. Do outro lado da rua, você vai ver uma igreja ali sendo construída, né? Ainda não está totalmente pintada, bem de esquina, perto ali da Riscorama, um pouquinho mais para frente, na saída para Maria Helena, às 10 horas da manhã nós estaremos juntos. Você é nosso convidado para estar no meio da nossa família, Igreja Casa na Rocha, uma igreja que visa edificar e abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Um abração, Deus os abençoe. Amém.